Fazendeiro transforma casa abandonada em lar incrível e descobre um segredo emocionante oculto. Miguel, um fazendeiro de olhar cansado, retornou à sua cidade natal com o coração apertado, envolto em lembranças e esperanças. A casa antiga, imponente e cercada por árvores frutíferas, resistia ao tempo como um testemunho da vida que ali existia. O que antes era um lar repleto de risos se tornara um lugar esquecido, tomado pelo mato e pela tristeza. Miguel olhou para a estrutura desgastada e sentiu, em um instante, a urgência de restaurar não apenas a casa, mas também os vínculos que se perderam ao longo dos anos. À medida que iniciava as reformas, os murmúrios da vizinhança ecoavam em seus ouvidos. Palavras de ceticismo e desconfiança que pesavam como pedras. Vai acabar igual aquela casa velha, esquecida, sussurravam. Mas Miguel não se deixou abater. Com cada tijolo que empilhava, cada parede que removia, ele sentia as lembranças voltarem, vibrantes e intensas. E sua determinação se acendia, como um fogo que não se apaga tão facilmente. Durante uma tarde chuvosa, enquanto lutava contra a umidade que invadia a casa, Miguel fez uma descoberta que mudaria seu destino. Ao desmontar uma parede, seus olhos brilharam ao ver uma caixa empoeirada se revelar. Com mãos trêmulas, ele a abriu, revelando cartas antigas, aquelas escritas pela sua avó. A caligrafia elegante dançava no papel amarelado, cada frase carregada de amor oculto e sacrifícios que ecoavam a própria tristeza e alegria da vida familiar. A história de sua avó, repleta de amores proibidos, era um espelho da solidão que ele carregava. Talvez, assim como ela, eu também tenha perdido algo precioso, pensou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi voi Antoni che mi stidige a fare della restaurazione della casa un evento di riaffermazione familiare. Organizzò una festa per reinaugurare il lar convidando familiari e vicini, immaginando che sarebbe il comincio di un nuovo capitolo. Porém, o clima descontraído se tornou tenso quando os segredos das cartas começaram a surgir. As histórias de amor, traição e sacrifício revelavam não apenas o passado, mas apontavam para as feridas abertas entre eles, desafiando aquela família a se reencontrar. As palavras de Miguel ressoaram na sala, desafiando a todos. Se a verdadeira herança é o amor que compartilhamos, o que estamos esperando para trazê-lo de volta para nossas vidas? E ali, entre olhares entrelaçados e corações palpitando, a tensão crescia. O que aconteceria quando a poeira assentar? Seria possível redescobrir o amor e a união que pareciam tão distantes? Miguel observou o rosto de sua família. O sol que entrava pelas janelas iluminava os rostos tensos, cada um lido como uma biografia não contada e cheia de cicatrizes. Naquele momento, sentiu que as cartas não eram apenas fragmentos do passado, mas chaves para o futuro. Algo dentro dele se acendeu. Vamos começar a compartilhar nossas histórias, decidiu Miguel, com um sorriso encorajador. Aqui, nesse novo lar, não há espaço para segredos. Ele respirou fundo, lembrando-se das cartas. A avó sempre dizia que as dores só são curadas quando confrontadas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Então foi Sofia, sua prima, quem quebrou a tensão. Com a voz tremida, ela falou sobre o desentendimento com sua mãe, que a havia abandonado por um amor passageiro. Eu sempre me senti invisível, como se meu lugar não fosse aqui, revelou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era uma confissão interna, como um grito sufocado finalmente libertado. Os outros começaram a se abrir também. Tiago, o irmão mais novo de Miguel, confessou seu sentimento de inadequação. Eu nunca consegui ser tão bom quanto vocês esperavam, disse, e essas palavras reverberaram na sala como um eco distante.
Esses fragmentos de vulnerabilidade pareciam unir todos, revelando uma dor compartilhada que antes era tida como tabu. Miguel seguiu conduzir a conversa. Aqui, a gente pode reescrever a história, a nossa história. A energia começava a mudar e olhares curiosos se encontraram. Eles eram uma coleção de almas quebradas, mas, juntos, formavam um mosaico de amor e superação que poderia se restaurar. Enquanto a festa avançava, a antiga casa começou a ter vida. Pequenos risos surgiam entre as lágrimas e abraços eram trocados como promessas silenciosas de que não estariam mais sozinhos. A música fazia todos dançarem, celebrando cada lâmina de luz que passava pela escuridão que habitava o coração de cada um. Na cozinha, Miguel e sua avó, em pensamentos, estavam lado a lado. Ele segurou a caixa de cartas e, olhando para ela, murmurou: "O que mais você desejava, avó?" Neste momento, uma nova carta chamou sua atenção. Era um envelope rosa, escondido entre os outros papéis. Ele não se lembrava de tê-lo visto antes. A curiosidade apertou seu coração. O que aquele envelope escondia? Seria mais um segredo? Miguel hesitou, a adrenalina fazendo seu pulso acelerar. Em sua mente, ele sabia que tinha que abrir. Invadido por uma mistura de medo e expectativa, ele chamou a atenção da família novamente. "Pessoal, parece que encontrei mais uma carta. Iremos descobrir juntos o que ela revela." Os sorrisos se tornaram ansiosos e o murmúrio aumentou, refletindo a tensão no ar. Miguel sentiu que, mais uma vez, a história estava prestes a mudar. O que mais aquela casa tinha a contar? A revelação do passado estava a se transformar em uma nova oportunidade para todos. Ele respirou fundo, esperando que aquele momento fosse o divisor de águas. Mas uma sombra cruzou seu olhar. Ele não sabia que aquela revelação poderia abrir velhas feridas ou até mesmo revelar verdades que estavam escondidas por muito tempo. E, enquanto a mão tremia diante do envelope rosa, Miguel sussurrou para si mesmo: "O que será que estou prestes a descobrir?" Miguel segurou o envelope rosa com mais firmeza, sentindo como se o objeto quente em suas mãos pulsasse de expectativa. Ele olhou para sua família, ansioso e, ao mesmo tempo, com uma pitada de esperança. Todos esperavam ansiosamente, olhando para ele como se ele fosse a chave que abriria alguma porta trancada em seus corações. "Vamos lá", disse ele, tentando eliminar a tremedeira da voz. Abriu o envelope com delicadeza, desdobrando o papel que encontrava dentro. Assim que os olhos correram pelo texto, seu coração disparou. A letra era familiar e, ao mesmo tempo, distante. Era da avó, mas as palavras carregavam uma mensagem que parecia atravessar gerações. A vida é plena de escolhas, e muitas delas nos levam a caminhos inesperados. Por amor, por dor ou até mesmo por arrependimento. Leu em voz alta, suas mãos tremendo mais a cada palavra. As expressões no rosto dos familiares se misturaram entre curiosidade e apreensão. E às vezes, há segredos que, se revelados, podem curar feridas de um passado que não deixamos para trás. Sofia inclinou-se para a frente, com os olhos arregalados. O que mais ela escreveu? O que mais ela sabia? A sala estava ainda mais silenciosa. Miguel continuou a leitura, sentindo cada frase como um golpe, mas também como um sopro de alívio. Houve tempos em que meu coração se dividiu entre quem eu amava e quem eu deveria amar. Muitas de minhas decisões não foram fáceis, mas cada uma delas me trouxe até aqui. Meus amores, minhas escolhas, todos fizeram de mim a avó que sou hoje. Ele parou, sentindo a sala cheia de todas as emoções que os envolvidos começaram a revelar mais cedo. Todos estavam atentos, respirando junto, como se o desfecho daquele texto pudesse mudar tudo. Amores? Quem seriam? Sussurrou Tiago, quebrando o silêncio. Estamos falando de um amor que não conhecemos? Miguel engoliu em seco, sabendo que a próxima parte poderia abrir feridas ou curar de fato. Ele continuou. As cartas são mais que recordações, são um chamado à superação. Nela eu disse que um dia outros conheceriam nossa história, e que eles poderiam escolher o que fazer com ela. São vocês, é a nossa história, e acima de tudo, é hora de falarmos sobre os que amamos e perdemos.
À medida que a voz de Miguel soava firme, a avó dele parecia sorrir de algum lugar acima, como se estivesse presente no momento. O que antes era uma discussão leve, um momento de festa, agora se transformara em um mar de emoções misturadas. A realidade de que a avó de Miguel poderia ter escondido ao menos um amor proibido ou alguém que havia suas razões para partir fazia com que o peso dos sentimentos se tornasse quase palpável. E se foi um amor que não deveria ter existido? Sofia perguntou, as dúvidas invadindo, se misturando à inquietação. E se isso significar que a avó não foi tão perfeita assim? As expressões na sala mudaram, raiva e tristeza surgindo ao mesmo tempo. Mas Miguel sabia que segredos não continuavam escondidos para sempre. Precisamos descobrir mais sobre isso. O que mais ela deixou? Sob um manto de emoção contida, ele virou a página da carta, onde havia um novo endereço, também em seu estilo inconfundível, mas agora acompanhada de uma data. Uma última carta, aguardando. Miguel levantou os olhos e disse com firmeza, então, que tal uma visita? A energia na sala começou a mudar novamente, a determinação se formando entre eles como uma corrente. Eles haviam iniciado uma jornada juntos e sabiam que estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar qualquer verdade. Mas, ao mesmo tempo, Miguel não sabia se estava preparado para o que poderia ser revelado. E as perguntas começaram a assombrá-lo. O que aquela última carta traria? Onde ela os levaria? Familiar ou desconhecido, a eles tudo começava a parecer um novo começo, que poderia escondê-los ainda mais segredos. A casa estava mais afastada do que Miguel imaginava. O caminho para chegar até lá era longo e revestido de memórias quase apagadas, uma estrada que parecia enterrar segredos sob sua poeira. Quando eles finalmente chegaram, cada um sentiu um frio na barriga. A estrutura antiga, cheia de eras e marcas do tempo, exalava um ar de mistério. É aqui que ela morou? Perguntou Tiago, com um tom de incredulidade. Parece mais uma lembrança viva do que um lar, respondeu Sofia, olhando para as janelas empoeiradas. A porta rangia, protestando contra a visita não esperada. Miguel puxou a maçaneta e eles entraram. Uma mistura de cheiros de madeira envelhecida e um leve toque de musque ocupava o espaço, como uma lembrança do passado que ainda insistia em permanecer. Como a avó se sentia aqui, pensou Miguel, enquanto as sombras dançavam nas paredes revestidas de fotos antigas. Ele se sentou em um sofá desgastado, avistando a lareira que outrora fora o coração da casa, agora coberta por uma crosta de cinzas e saudade. Ele podia quase ouvir as risadas e as conversas familiares que ecoavam pelo ambiente. Se essa casa pudesse falar, que histórias contaria? Questionou Sofia, com um sorriso triste nos lábios. O eco daquela frase pairou do ar, antes que Miguel sentisse uma necessidade compulsiva de explorar cada canto. Algo o puxava, talvez as palavras da avó dançando em sua mente. Precisamos achar a última carta, declarou ele, já em movimento. Os irmãos seguiram, seus corações batendo juntos em um ritmo de expectativa. Subiram as escadas rangentes, a luz natural filtrando-se através de uma janela quebrada. O segundo andar exibia uma atmosfera ainda mais carregada. O cheiro de mofo parecia se misturar com o perfume da avó, como um lembrete de que suas memórias ainda habitavam cada espaço. Em um pequeno quarto à esquerda, Miguel encontrou uma mesa antiga coberta de papéis desordenados. O toque suave do seu dedo na superfície empoeirada despertou algo em sua consciência. Ele começou a vasculhar os documentos, cada um mais revelador do que o anterior. "Olha aqui!" anunciou Tiago, exibindo uma caixa de madeira intricadamente trabalhada que encontrou em uma prateleira. Miguel aproximou-se, sentindo seu próprio coração acelerar. Juntos, eles abriram a caixa. Dentro, havia cartas e documentos amarelados, muitos com o nome de antigos amores e lugares que Miguel não conhecia. Porém, embaixo de tudo isso, algo mais fez seu coração parar. Um retrato de uma jovem mulher sorridente, que era indiscutivelmente a avó, mas havia uma presença ao seu lado que Miguel não reconheceu. Aquela figura carismática, com os olhos brilhantes e um sorriso travesso, estava tão próxima de sua avó que parecia um reflexo dela. "Quem é essa?"
Perguntou Miguel, já tateando suas reações. Sofia olhou por cima do ombro. E se ela tiver vivido um amor secreto? E se esse amor for o que influenciou todo o nosso passado? Completou Tiago, a empolgação crescente entre ele e a própria incerteza. O silêncio que se seguiu era pesado. Miguel sentiu um frio na espinha. Havia algo no ar, um acaso que poderia reescrever toda a história familiar que conheciam. Devemos continuar, Miguel decidiu, fixando os olhos na pilha de cartas. Tem que haver mais aqui. Essa mulher pode guardar a verdade que precisamos entender para finalmente libertar a nossa avó. À medida que eles continuavam sua busca, uma nova emoção petrificou o ambiente. O mistério se tornava cada vez mais profundo, e Miguel sentia que cada resposta poderia levar a mais perguntas. Mas uma coisa era certa: a verdade estava escondida ali, entre aquelas paredes cheias de histórias. E com cada revelação, eles se aproximavam de algo que mudaria suas vidas para sempre. Afinal, qual seria o peso de um amor esquecido quando confrontado com a força dos descendentes? Qual era o verdadeiro legado que a avó havia deixado? O eco da risada da avó parecia se misturar ao vento que soprava pelas frestas da casa. Eles estavam prestes a abrir uma porta que, uma vez descoberta, não poderia ser fechada novamente. Os irmãos se reuniram em um canto do pequeno quarto, os olhos brilhando sob a luz fracassa que entrava pela janela. Miguel estava empolgado, mas a tensão também começava a fazer pressão em seu peito. Ele olhou para as cartas, devorando cada detalhe da caligrafia que não era familiar, enquanto Tiago e Sofia se aproximavam, prontos para mergulhar mais fundo. Devemos organizar isso, sugeriu Tiago, separando as cartas em pilhas. Miguel concordou, ansioso para descobrir o que cada uma delas poderia revelar. Sofia, por sua vez, começou a ler as cartas em voz alta, sua voz suave ecoando por todo o ambiente. A primeira fala sobre um verão na praia e menciona alguém chamado Rafael. Miguel prendeu a respiração. Rafael. O nome soava como um mistério adicionado ao enigma que começava a envolver suas vidas. Tiago fez uma careta. Quem será esse Rafael? Um amigo? Um amor? O espaço ficou tão carregado que parecia que a resposta pairava no ar. Sofia continuou, e aos poucos as cartas começaram a tecer a história de um amor que parecia ter florescido em um tempo em que tudo era mais simples. Ela fala sobre como os dias eram cheios de sol e risadas, e como Rafael sempre trazia flores do campo, leu ela, com uma leveza que contrastava com a reverberação do local. Miguel podia sentir um nó se formando em sua garganta. Cada palavra era um eco de uma vida que ele nunca soube que existia. Escuta essa parte. Ela menciona uma promessa, algo sobre um futuro que nunca chegou, completou Sofia, a emoção começando a transbordar. Como se tivesse se perdido em algum lugar entre as páginas da vida dela. E essa promessa foi o que aprendeu a esse lugar? Questionou Miguel, a mente fervilhando com novas ideias. Pode ser que ela nunca tenha conseguido seguir em frente por causa disso. Tiago cruzou os braços, pensativo. Se ela guardou isso, foi por um motivo. Coração partido ou um amor verdadeiro, não sabemos ainda. Mas, e se essa história for um motivo de tudo aquilo que passamos como família, o que impactou a vida de nossos pais? O ambiente carregado de emoção parecia responder silenciosamente a cada inquietação deles. Haviam conseguido abrir a porta para as memórias da avó, mas quanto disso ainda estava escondido sob a poeira do tempo? Enquanto continuavam a desvendar as letras, Sofia localizou uma carta que parecia mais antiga, desgastada pelo tempo. Aqui diz que ela tinha um segredo guardado a 7 chaves, disse, sorrindo ligeiramente. Parece uma trama de novela. Miguel olhou para os irmãos, uma combinação de ansiedade e expectativa em seu olhar. Essa chave pode ser tudo o que precisamos para compreender o que realmente aconteceu. E foi então que, ao levantar outra pilha de cartas, um pequeno objeto metálico caiu de entre as folhas. Um pingente, com um formato que eles não reconheciam, mas que exalava um ar de mistério. Era como se a casa estivesse finalmente se abrindo, revelando camadas de vida que compactavam segredos significativos. Os 3 se entreolharam. O que aquele pingente representava? Qual era a história que ele guardava?
Conforme a ansiedade preenchia o ar ao redor, uma nova revelação começava a tomar forma. Miguel sentia que aquele era apenas o começo. Vamos encontrar a resposta, ele soprou, determinado. Mas, em um instante, uma sombra se moveu no fundo do corredor, atraindo a atenção deles para fora. Um som sutil, mas inquietante. Os corações dos irmãos dispararam. O que mais poderia estar escondido naquela casa? O que mais a vida da avó poderia ainda revelar? A sombra no corredor parecia ter vida própria, dançando entre os móveis empoeirados. O silêncio que se seguiu foi cortante, como se o ar estivesse tenso, retido em suas gargantas. Miguel foi o primeiro a quebrar o encantamento. — Tem alguém aí? Ele chamou, sua voz um misto de firmeza e dúvida. Nenhuma resposta. Apenas o eco de suas palavras preenchendo o espaço, como um sussurro desesperado. Tiago foi até a porta, segurando a maçaneta. — Deixa eu ver, sugeriu, enquanto Sofia se aproximava, hesitante. Com um movimento cuidadoso, Tiago abriu a porta e encarou o corredor escuro. Um cheiro de mofo misturado a algo doce e antigo invadiu suas narinas. Ele deu um passo à frente, os sentidos aguçados. O coração batia forte no peito, uma batida de tambor que marcava o ritmo da aventura crescente. — Vem cá, Miguel, vamos juntos, disse Tiago, tentando acalmar a ansiedade do irmão. Sofia, por outro lado, ficou um pouco para trás, segurando o pingente que brilha tenuemente em sua mão. — Achei que este era o nosso segredo, mas talvez tenha mais por vir, murmurou, perplexa. Quando eles avançaram pelo corredor, a luz filtrada das janelas começava a desaparecer lentamente, deixando sombras longas e sinistras que pareciam se estender como braços. O silêncio estava quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar de algumas folhas secas caídas no chão. Miguel puxou Tiago pela camisa. — Você viu isso? A luz, ela ficou mais fraca. Alguma coisa não está certa. — Cuidado, Miguel. Não podemos deixar o medo nos paralisar, Tiago respondeu, espelhando-se em sua determinação. O trio se aproximou da sala ao fundo, um antigo local que eles mal haviam explorado antes. Ao entrar, uma nova onda de frio se espalhou pelo ambiente. O que antes era uma sala comum, agora parecia um santuário de memórias esquecidas. Um piano empoeirado repousava em um canto, sua tampa meio aberta, como se estivesse esperando por um toque gentil. Miguel se aproximou do piano e, ao abrir o tampo, um som dissonante ecoou, fazendo com que todos se assustassem. — Desculpe, ele sussurrou, a culpa pairando no ar. Mas, ao olhar para o interior, notou um pedaço de papel grudado sob as cordas. Com cuidado, ele retirou o documento. Era mais uma carta, mas com uma escrita muito mais apressada. — Leia, pediu Sofia, com olhos brilhando de expectativa. Esta carta tratava não de amor ou promessas, mas de um aviso. Se algo acontecer, encontre a chave. O que se perde pode ser recuperado, e o que é esquecido pode retornar. Cada palavra gerou um estremecer em Miguel. Ele sentiu que algo muito maior estava em jogo aqui. — Essa chave, o pingente, pode ser a chave! Exclamou Tiago, sua mente trabalhando a 1000 por hora. A ideia de que eles estavam tão perto de descobrir algo fundamental era como gasolina jogada no fogo da curiosidade. Sofia examinou o pingente novamente. Mas o que isso significa? O que devemos recuperar? Antes que pudessem refletir sobre a mensagem aditiva e repleta de possibilidades, um novo som cortou o ar, o ruído de algo sendo arrastado no andar de cima. Era um som pesado, quase como se alguém estivesse caminhando. — Vamos sair daqui, Miguel disse, uma urgência tomando conta dele. — Nós não podemos ir agora, estamos tão perto, temos que descobrir o que mais a avó deixou pra gente. Tiago insistiu, sua voz firmando-se na decisão. No entanto, eles não tiveram tempo para mais deliberações. O barulho se intensificou e a sombra da porta começou a se agitar. Os 3 irmãos se entreolharam, o mesmo pensamento atravessando suas mentes. E se aquela casa guardava não apenas segredos, mas mistérios que poderiam mudar suas vidas para sempre? Com um nó no estômago, cada um se preparou para enfrentar o que estava por vir. Que revelações aguardavam aquele dia? E o que a vida da avó ainda tinha para contar?
O eco do passado parecia estar cada vez mais perto, e a verdade estava prestes a ser revelada. O barulho no andar de cima continuava a ecoar, agora mais claro, como se alguém estivesse arrastando uma cadeira pesada sobre o chão. Era inquietante, repleto de expectativa. Os 3 irmãos trocaram olhares, cada um deles com um misto de medo e determinação. Tiago, nós precisamos ver o que é isso, Miguel sussurrou, a voz tremendo levemente. Calma, Miguel, respondeu Tiago, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Temos que ser espertos, vamos juntos. Todos se moveram lentamente para o corredor, com os pés hesitando sobre o chão de madeira rangente. A casa, com sua fachada desgastada pelo tempo, agora parecia ganhar vida, como se soubesse que estavam prestes a descobrir algo que não deveria ser revelado. À medida que avançavam, a luz do dia desaparecia, e a única fonte iluminativa era o brilho suave do pingente em mãos de Sofia. Ele parecia pulsar, como se soubesse que um momento crítico estava por vir. Chegaram a uma escada que levava ao andar de cima. As tábuas rangiam, como se a casa estivesse protestando contra a invasão. Tiago estava à frente, Miguel logo atrás e Sofia, relutante, fechando a fila, segurando firme o pingente. A tensão no ar era palpável. Estamos quase lá, Tiago murmurou, forçando-se a prosseguir. Quando chegaram ao topo da escada, uma porta se destacou, ligeiramente entreaberta. Oi, tem alguém aí? Tiago tentou novamente, mas ainda não houve resposta. Miguel se aproximou da porta e, com um leve empurrão, ela se abriu com um rangido histérico, revelando um quarto escuro, tomado por poeira. O cheiro de algo apodrecido pairava no ar, ocupando o espaço como um convite sinistro. Não sei se isso é uma boa ideia, Sofia disse, apreensiva, enquanto Tiago acendia uma lanterna que estava ao lado de um sofá esfarrapado. A luz iluminou paredes cobertas de retratos empoeirados. Eram imagens de pessoas que eles não conheciam, mas a expressão de seus rostos passava um sentimento sério, quase de advertência. No canto do quarto, um baú antigo chamava a atenção. Estava trancado, mas a chave estava prestes a ser revelada. Tem que ser a chave que estamos procurando, Miguel exclamou, olhando para o pingente nas mãos de Sofia. Tenta? Com um toque hesitante, Sofia se aproximou do baú e colocou o pingente na fechadura. Para sua surpresa, ele se encaixou perfeitamente, emitindo um suave brilho quando a conexão foi feita. O baú se abriu lentamente, soltando um som de metal enferrujado. Dentro dele havia objetos que pareciam penetrar no tecido do passado. Cartas, fotografias e um diário. Tudo aguardava ansiosamente para ser descoberto. Tiago puxou o diário, o coração acelerado. Vamos ver o que está aqui, ele disse, abrindo lentamente a capa. As páginas estavam desgastadas, mas a caligrafia era clara. Conforme Tiago virava as páginas, os olhos dele iluminavam-se com cada palavra que lia. O que você encontrou? Perguntou Miguel, preocupado e ao mesmo tempo curioso. Olha, disse Tiago, parece que nossa avó estava envolvida em algo muito maior do que imaginávamos. Tem aqui menções de segredos guardados e algo sobre uma maldição. Sofia engoliu em seco. Uma maldição? O que isso quer dizer? Miguel arregalou os olhos. Mas antes que pudessem compreender a gravidade da situação, um estrondo vindo do andar inferior fez o chão tremer. Precisamos sair, agora! Miguel gritou, o instinto de proteção dominando-o. Mas Tiago hesitou, preso nas palavras do diário. Não dá para ir embora assim, precisamos entender o que está acontecendo. O peso das revelações empurravam-os para uma decisão. De um lado, a curiosidade e o desejo de desvendar os segredos da avó. Do outro, o instinto de se afastar de algo que poderia ser perigoso. Qual seria a escolha deles? E que verdade aterrorizante os aguardava? O eco dos passos pesados retornou, desta vez subindo a escada. O tempo estava se esgotando e a única certeza era que em breve enfrentariam o que estava prestes a vir à tona. E essa verdade poderia mudar tudo. Tiago sentiu seu coração disparar. A música do estrondo ainda reverberava em seus ouvidos, ecoando a urgência de suas decisões. Os passos pesados se aproximavam cada vez mais, e o diário, com suas verdades obscuras, parecia prender a atenção de todos como se estivesse tentando alertá-los.
Tiago, você precisa decidir agora, Miguel sussurrou, a voz drenada de ansiedade. Ele olhava para a porta, a sombra de algo ameaçador se projetando na moldura, como um aviso do que estava por vir. Se a nossa avó estava envolvida em algo assim, talvez a resposta esteja aqui, disse Tiago, sem desviar o olhar das páginas amareladas. Folheou rapidamente, mas o que leu fez seu estômago revirar. Ela menciona um ritual, algo que foi desencadeado por nossa família. Sofia, se aproximando devagar, disse: "Mas o que isso quer dizer? Uma maldição? E como sabemos se isso não é só uma história antiga?" "E se for verdade?" Miguel interrompeu, sua expressão agora enrijecida pela tensão. "Nós não temos tempo para discutir isso, precisamos sair." Tiago ergueu a cabeça, a determinação perfurando a incerteza. "Escutem, se formos embora agora, nunca saberemos. Pode ser a única chance de entender a nossa família e o que realmente aconteceu. Não podemos deixar essa verdade nos escapar." Os passos ficavam mais perto, misturando-se com a batida de seus corações, cada um lutando com seu próprio medo e desejo de respostas. A consciência de que talvez aquele espaço guardasse mais segredos do que imaginavam os mantinha paralisados em um conflito interno. E se o que está lá for ainda mais perigoso? Miguel contra-argumentou na tentativa de cortar o ciclo de tensão. Já basta com o que temos, olha ao redor. Ele gesticulava para o ambiente opressivo, onde as sombras pareciam se esticar. Você acha que é seguro continuar aqui? Mas a curiosidade de Tiago era contagiante. Ele focou no diário, onde descobria palavras que ressonavam com sensações de ancestralidade, de luta, de família. Ela fala sobre proteção, um objeto que precisa ser ativado, uma magia que estava selada, e que, se a maldição for real, também significa que devemos quebrá-la. Um estrondo violento cortou o ar, e as luminárias tremeluziram, como se a própria casa estivesse protestando. Sofia fechou os olhos, sentindo um frio encorujar-se em sua espinha. "Eu não sei, Tiago, estou com medo." Nesse instante, algo quebrou o silêncio. Um sussurro soou como um eco nos longos corredores da casa. Uma voz feminina, quase familiar. "Ajude-me!" Ressoou, fraca, como um lamento preso ao tempo. Era como se a própria essência de sua avó clamasse de algum lugar distante. "Você ouviu isso?" perguntou Tiago, surpreso. "Foi? Não foi?" "Eu não sei", Sofia murmurou, mas seu olhar já estava fixo no diário. Algo ali a atraía, como se o objeto estivesse chamando por sua presença. "Se ela precisa da nossa ajuda, se nós somos a única esperança." Tiago aproximou-se da lanterna com a bagunça de lembranças e segredos abertos em suas mãos. "Vamos fazer isso juntos, porque se houver uma chance de quebrar essa maldição, devemos tentar." Miguel hesitou, mas logo se lembrou de tudo que haviam enfrentado até ali. "Tá bom, mas temos que ser rápidos." Os irmãos se uniram na decisão. Com o diário como guia, eles se prepararam para ver o que estava além da porta. Talvez uma iluminação sobre o que aconteceu, talvez uma sombra do passado que poderia ameaçá-los. O que encontrariam não era apenas um segredo, mas a resposta para uma história que se entrelaçava com a própria essência da família. Enquanto Tiago começava a recitar uma das passagens do diário, o ambiente ao redor deles começou a mudar. Um frio gélido tomou conta do espaço, fazendo o sangue percorrer rápido em suas veias. Aos poucos, as sombras se intensificaram e a aura carregada do quarto parecia se ampliar. O tempo estava se esgotando. "Segurem-se!" Sofia gritou, enquanto uma luz intensa explodiu em frente a eles, desafiando todas suas expectativas. E assim, com os olhos arregalados, todos se prepararam para enfrentar o que estava prestes a ser revelado. Que mistério eles teriam que desvelar para salvar não apenas a si mesmos, mas a história que os unia? A luz se expandiu, preenchendo o lugar com um brilho ofuscante. Os irmãos se protegeram os olhos, e a sensação de medo misturou-se com uma expectativa quase palpável. Tiago sentiu seu coração acelerar ainda mais. O que seria essa luz? E que respostas poderia ela trazer para as perguntas que o atormentavam há tanto tempo? Quando a claridade finalmente se dissipou, eles se encontraram em um ambiente diferente. Não estavam mais no quarto escuro da casa antiga. Em vez disso, estavam em um vasto campo ensolarado, rodeados por flores coloridas que pareciam dançar ao vento. O cheiro da terra molhada e das plantas frescas invadiu suas narinas, um aroma que era ao mesmo tempo familiar e estranho. "Isso é lindo!"
Sofia exclamou, movendo-se em direção ao esplendor ao seu redor, mas sua voz carregava uma mistura de assombro e hesitação. Mas onde estamos? Miguel indagou. Espantado. O diário, ainda em mãos, parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse indicando um caminho a seguir. Tiago começou a parar e se concentrar, olhando ao redor. A beleza do cenário parecia contradizer a gravidade da situação em que estavam, e ele sabia que havia algo mais nesse lugar. Precisamos explorar. Essa luz deve ter nos levado a algum lugar que nos ajudará a entender o que nossa avó queria. Enquanto avançavam, as flores se curvavam suavemente, indicando uma trilha que se afastava do campo. Os irmãos trocaram olhares nervosos, mas a curiosidade os puxava para a frente. Logo, perceberam que estavam atravessando uma ponte de madeira que levava a uma árvore antiga, majestosa e imponente. Suas folhas pareciam brilhar com um tom dourado ao sol, e havia algo de especial ali. Olha lá, Sofia apontou, admirando uma luz suave que emanava de um arco sobre a árvore, um brilho que parecia pulsar como um coração. Atraídos, eles se aproximaram e encontraram um pequeno altar feito de pedras, sobre o qual jazia um objeto envolto em musgo. Era um talismã, um pingente que emanava uma aura de proteção. É isso, é o objeto do ritual que ela mencionou, Tiago disse, já imaginando as palavras do diário em sua mente. Precisamos pegá-lo. Com mão hesitante, ele alcançou o talismã. E ao fazê-lo, a brisa ao redor dele soprou com força, como se a própria árvore estivesse se agitando de alegria ou fúria. Assim que Tiago segurou o objeto, uma onda de visões começou a invadir sua mente. Imagens flash de sua avó, cercada por uma luz semelhante à que os trouxera até ali, fazendo um ritual em um espaço muito parecido. É verdade, ela estava tentando nos proteger, Tiago exclamou. No entanto, naquele momento, o terreno começou a tremer e os céus escureceram rapidamente. O campo idílico se desfez e as sombras começaram a se erguer em toda a direção, formando figuras nebulosas que pareciam se contorcer em um balé ameaçador. Miguel, segura isso! Tiago empurrou o talismã para o irmão, que ficou atônito. Temos que combinar nossos poderes, como ela fez. As sombras começaram a avançar e Miguel e Sofia, por instinto, uniram as mãos de Tiago. No instante em que o talismã brilhou intensamente, um círculo de luz os envolveu, protegendo-os das trevas. Podemos fazer isso, pensou Tiago, sua determinação agigantando-se em meio ao caos. Porém, antes que pudessem concentrar sua energia para enfrentar o que estava por vir, uma voz cavernosa ecoou, misturando-se ao vento. Vocês não podem escapar do que já foi selado. O que aquela entidade queria e o que realmente significava enfrentar a maldição da família? O desespero e a esperança se entrelaçavam e a luta deles pelo que eram estava apenas começando. A intensa luz emanada pelo talismã criava uma barreira ao redor dos irmãos, mas as sombras continuavam a girar e dançar, como se tentassem romper a proteção que havia sido estabelecida. Miguel, Tiago e Sofia sentiram o peso da responsabilidade, a rapidez dos batimentos de seus corações ressoando em uníssono com a força da luz. Precisamos acreditar, disse Miguel, a determinação ardendo em seus olhos. Vamos nos concentrar nas cartas, nas histórias que lemos, Tiago sugeriu, sentindo as memórias da avó serem invocadas em cada palavra. Ela nos deixou instruções, ela sabia que este dia chegaria. Enquanto as sombras ameaçadoras buscavam invadir seu espaço, os irmãos não hesitaram. Começaram a recitar as passagens do diário que agora pareciam ter uma força própria, invocando a sabedoria e o amor da avó. Com cada palavra, o talismã pulsava, refletindo a energia do amor que unia sua família. Amor, união e a força da nossa história, Sofia gritou, a voz cheia de emoção. Neste momento, voltamos para o que realmente somos. Nós somos a herança dela. À medida que as palavras se uniam, a luz começou a se expandir, preenchendo não só o espaço ao redor deles, mas também os corações dos irmãos com um calor intenso. As sombras hesitaram, mas logo retornaram com mais fúria, como se não pudessem suportar o poder que emanava da conexão entre eles. Não vamos deixar que isso nos vença, faremos nosso passado brilhar e não seremos mais prisioneiros dele, Miguel bradou, e o talismã iluminou ainda mais.
As sombras começaram a recuar, mas a voz cavernosa ecoou novamente, mais forte agora. Vocês não entendem o que estão enfrentando. O passado não se apaga. Não, o passado só se transforma, Tiago gritou. Ele sentiu que a força de sua avó os envolvia e o talismã reluzia como um farol em meio ao caos. A dor pode ser um legado, mas também é uma lição. Com uma nova onda de coragem, eles uniram as mãos, formando um círculo e concentrando toda a energia naquele único ponto de luz. O talismã queimava em suas palmas, como o coração pulsante de seus antepassados, e a luz despontou como um sol nascente, ofuscando as sombras que tentavam se erguer. Então, o impacto foi colossal. As trevas foram afastadas e, com um grito estrondoso, desapareceram, como se fossem poeira ao vento. O eco da voz ameaçadora desfez-se e o campo ensolarado solidificou-se novamente, a calmaria retornando. Uma sensação de paz envolveu os irmãos como um abraço acolhedor. Conseguimos! Sofia respirou aliviada, suas lágrimas brilhando sob a luz. Estamos livres. Tiago e Miguel se entreolharam, um sorriso de gratidão e alívio iluminando seus rostos. Haviam se libertado das correntes que os mantinham presos ao passado sombrio. E, mais do que isso, estavam prontos para honrar a história de sua avó, agora imortalizada em suas lembranças. Enquanto a realidade começava a se moldar ao redor deles, a árvore ao centro do campo parecia vibrar em harmonia, misturando-se ao calor da gratidão e do amor que emanava de cada um. Os irmãos sabiam que não poderiam apagar as cicatrizes do passado, mas aquelas experiências agora se transformariam em lições. Vamos voltar para casa, disse Miguel, sentindo a certeza de um novo começo pulsar em seu coração. Vamos reescrever nossa história juntos. Como se a natureza estivesse assentindo, as flores dançaram em resposta, e ao girarem, as pétalas começaram a brilhar, formando uma passagem que conduzia de volta para a antiga casa. Ao atravessá-la, Miguel teve a nítida sensação de que cada camada de dor havia sido removida, deixando apenas luz, amor e um futuro promissor. Ao chegarem em casa, a estrutura antiga estava revitalizada, como se também tivesse absorvido a força deles. Eles se entreolharam, sabendo que aquela casa agora era mais do que paredes e telhados, era um lar renovado, cheio de histórias para contar. Vamos fazer uma nova festa para celebrar a vida, a união e o amor que descobrimos juntos, sugeriu Sofia, radiante. É hora de fazer novas memórias, afirmou Tiago com um sorriso. E assim, com risos, lágrimas de felicidade e um amor renovado, os irmãos se prepararam para transformar a antiga casa em um lar novamente, onde risos preencheriam os corredores e segredos do passado se transformariam em narrativas de amor e cura. As histórias da avó nunca se foram. Elas haviam sido apenas adormecidas, esperando por este momento em que o amor e a coragem de uma nova geração se uniriam e revelariam a beleza dos laços familiares. A transformação estava completa, e Miguel, Tiago e Sofia deviam o seu novo futuro à força de um amor que transcendia o tempo. Agora, a história se transformava em um legado vivo, pronto para ser passado adiante, repleto de lições, amor e união. Se você se emocionou ou ficou inspirado com essa história potente, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esta jornada. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a vida pode ser repleta de superações e amor. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.